Se a harmonia gera a saúde, por um lado, a desarmonia gera a doença, a enfermidade, o mal-estar. A sociedade humana está doente por causa da desarmonia que ela própria promoveu frente às leis espirituais. As pessoas estão desarmônicas dentro e fora de si, e por isso adoecem. Nesta vida desarmoniosa, onde tudo é a 1000 por hora, onde não existe tempo para si próprio, para a vida interior, para a dedicação e o cultivo a coisas elevadas, e daí resulta disso um desequilíbrio que vai tornando as pessoas doentes, lentamente ou rapidamente, dependendo do ritmo de vida de cada um. Hoje a maioria da humanidade sofre alguma enfermidade. Pode ser uma doença física mais grosseira, pode ser a depressão, a tristeza profunda, o desânimo. O que é isso senão formas de enfermidades que estão alojadas nas pessoas? Porque o espírito já não vibra dentro da maioria das pessoas. Ocorreu um adormecimento, um atrofiamento espiritual. E esse espírito lá dentro, todo amarrado, impedido de se manifestar, precisa promover uma força maior ainda para se fazer perceber, mas não é percebido por causa do excesso de mente, por causa destes pensamentos interesseiros, calculistas, egoístas, autoritários, arrogantes e prepotentes. Então, a vaidade, ela é o grande mal da humanidade. E a vaidade, ela gera inevitavelmente a desarmonia. E a desarmonia vai gerar a doença. Se as pessoas fossem mais humildes, falo aqui no verdadeiro sentido, a humildade que vem do espírito, do núcleo, do centro, do verdadeiro eu das pessoas, a vida ela seria mais simples na sua forma de estruturação e não tão complicada como é hoje nesta modernidade. E nesta vida mais simples tudo fluiria melhor, tudo aconteceria de forma mais tranquila. Existiria tempo para tudo de forma equilibrada. O tempo para o trabalho, o tempo para o descanso, para a vida interior, a espiritualidade, relacionamentos saudáveis. Assim o ser humano teria uma vida íntegra e integral, tendo de tudo um pouco na sua vida, na medida certa, no equilíbrio. Isso lhe traria a paz interior, a felicidade, o contentamento, o bem-estar e a saúde espiritual e, por fim, a saúde física, porque a saúde física ela depende da saúde espiritual. Onde o ser humano vai mal espiritualmente, haverá de adoecer fisicamente, inevitavelmente. É assim. Então, uma vida simples, que não é uma vida medíocre, não confundamos uma vida simples com uma vida medíocre, não é nesse sentido que estou falando. Uma vida simples é uma vida profunda, é uma vida rica em intuições, em reflexões, em meditações sobre a vida. E uma vida assim simples, mas com um propósito maior, com um objetivo maior, confere ao ser humano muito mais do que esta vida corrida dos dias atuais, onde as pessoas não têm tempo para si mesmas, apenas para as buscas efêmeras, o dinheiro. Não que o dinheiro não deva ser buscado, mas não da forma como é buscado hoje. Então, nessa vida corrida, o ser humano ele elege alvos errados, equivocados, porque não dispõe dentro de si da serenidade, da lucidez, que somente surgem por meio de uma vida espiritual alimentada corretamente e desenvolvida de forma plena. Então, uma vida simples é uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa, e que vai fornecer ao ser humano a saúde espiritual e a saúde física. Se as pessoas compreendessem o quão é importante a verdadeira simplicidade que significa fluidez,
mobilidade, uma flexibilidade, porque numa vida simples o ser humano está mais solto. Nesta vida complexa de hoje, as pessoas não estão soltas, estão amarradas, estão presas. As pessoas não fluem mais, é um movimento pesado, todo amarrado, o ser humano não consegue sair do lugar e, é claro, isso gera doença, isso gera uma sobrecarga. Esta sobrecarga, ela promove uma descarga química no organismo do ser humano, por meio do estresse, da tristeza, da melancolia, do desgosto. O ser humano intoxica o seu próprio corpo através do estilo de vida adotado por ele. Esse estilo de vida sem sentido, onde se faz as coisas por fazer, mais para aparentar diante dos demais do que para si próprio, isso gera um envenenamento do corpo, isso promove uma intoxicação e daí surge inevitavelmente a enfermidade, a doença. Então esta é uma situação alarmante na vida de milhões, de bilhões de pessoas sobre a Terra. A maioria da humanidade está doente. Muitas pessoas com doenças visíveis e muitas pessoas nem sabem que estão doentes, porque lá dentro a doença ela já promoveu o atrofiamento total. E daí, para aparecerem sintomas externos, doenças externas no corpo, é questão de tempo. Isso vai se manifestando conforme o ser humano vai correndo, vai andando contra as leis espirituais, sem compreender que estamos aqui nessa vida para nos harmonizarmos com algo maior do que nós. O problema é que, por causa do ego mental, o ser humano fechou os olhos para aquilo que é maior do que ele. A espiritualidade, a realidade como ela é. O ser humano passou a cultivar coisas muito ínfimas, pequenas, coisas paupérrimas, ligadas apenas à matéria grosseira mais densa. Isso gerou um apego, isso gerou uma imobilidade, um acorrentamento. E por meio deste acorrentamento, nada mais flui na vida do ser humano e a enfermidade acaba se manifestando, porque a doença aparece onde o ser humano não flui. Quem flui está em harmonia consigo mesmo e é uma pessoa mais saudável. Mas quem não flui vive todo amarrado, todo preso, todo atado a compromissos inúteis. Isso por fim gera a doença. É assim. Basta observarmos as pessoas ao nosso redor, ao nosso entorno. Quanto mais o ser humano é atarefado nessa vida, quanto mais ele tem compromissos com essa correria maluca da vida pós-moderna, mais doente ele é, mais ele está incapacitado de ser ele próprio, de conseguir reconhecer a sua verdadeira vontade, o propósito da sua vida. Mais distante ele está de si próprio e mais incapaz encontra-se de captar boas energias e boas irradiações. Justamente as boas energias e as boas irradiações que curam, que são curativas, que revitalizam, que reharmonizam o corpo para que ele possa fluir junto com o espírito. Uma vida saudável depende da captação de energias saudáveis, mas a maior parte das pessoas hoje capta energias doentes, energias enfermas, energias pesadas, negativas, que apenas promovem o mal dentro e fora do ser humano. Esse é o problema. É quando os indivíduos não se capacitam a captar as energias corretas, limitando-se a captar energias inadequadas e incorretas, ou seja, energias trevosas. A maior parte das pessoas alimenta as trevas e vive das trevas. Isso gera desarmonia, a doença, a enfermidade, o desequilíbrio, a depressão, o sofrimento, o mal-estar. Então, para ser saudável, faz-se necessário ter uma vida harmoniosa, uma vida mais simples,
Uma vida mais modesta frente a isso que os seres humanos elegeram como a vida moderna. Uma vida mais modesta é uma vida cheia de sentido, de valores. É uma vida verdadeira, onde o ser humano tem tempo para si e para aquilo que presta e que lhe acrescenta alguma coisa. Se o ser humano se entrega às buscas efêmeras, ele não tem tempo para nada, se desarmoniza com tudo e consigo próprio e adoece. É assim, não é diferente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!